Olá, olá pessoal, fazendo um videozinho novo aqui, dessa vez para comentar um artigo, um editorial, na verdade, outro, né? Dessa vez do jornal The Economist, que fez a seguinte sugestão aos seus leitores, abre aspas, senhores de todo mundo, leiam Marx, fecha aspas. E então eu resolvi fazer esse vídeo para comentar algumas coisas sobre esse editorial e fazer algumas ponderações do porquê ler Marx é importante para os capitalistas. Bom, pelo editorial do Economist, existem 3 razões para os capitalistas leiam Marx. Primeiro que o editorial começa com aquela baboseira, aquela famosa cantilena, enfadonha de difamar individualmente, né? Pessoalmente o Marx. Isso eles fazem para ganhar audiência e para, no início, adoçar os leitores deles. Mas aí depois eles entram nas razões pelas quais os capitalistas, segundo eles, devem ler Marx. A primeira razão são as crises cíclicas. A primeira razão, que inclusive é até objeto de contradição do artigo da revista, aqui vou deixar o link aqui. Aliás, agora eu estou lembrando, quero pedir para que curtam, compartilhem e se inscrevam aí no canal. Quando o editorial se refere às crises cíclicas, então a primeira razão para os capitalistas leiam Marx são as crises cíclicas do capitalismo. Porque o que acontece nessas crises? Os capitalistas, diante da monumental obra do Marx e das suas consequências práticas, eles se viram, né? Eles tentam se virar de toda forma para evitar que aconteça aquilo que o Marx previu que vai acontecer. Então eles, né, tentam reformar, tentam agradar a classe trabalhadora para evitar que a classe trabalhadora os coloque numa forca. Só que quando uma nova crise vem, sempre ressurge a indignação da classe trabalhadora contra o capitalismo. Portanto, essa é a primeira razão pela qual o The Economist acredita que os capitalistas devem ler Marx, até porque o capitalismo, segundo o The Economist, mas é algo que já foi descoberto, é algo que já foi afirmado por vários autores marxistas da atualidade, como Esteban Mesaros, que já previram que o capitalismo entrou num descontrole, ele está descontrolado. O The Economist faz essa afirmação nesse editorial de 2 dias atrás. Então, por essa é a primeira razão pela qual os capitalistas, segundo o Economist, devem ler Marx. A segunda razão é porque o Marx conheceu o capitalismo melhor do que os capitalistas. O Marx tem um conhecimento do capitalismo mais aprofundado do que os próprios capitalistas. Isso se dá por uma das conclusões e uma das descobertas filosóficas de Marx. Marx descobriu que fazer algo não significa que você conheça esse algo completamente. É possível que alguém conheça
algo que você faz sem fazer. E você faz algo, talvez não conheça isso profundamente. Portanto, Marx conhece o capitalismo muito melhor do que o melhor capitalista do mundo, da história do mundo, que, de forma escondida e sem falar para ninguém, também leu Marx. Portanto, o profundo conhecimento do Marx sobre o capitalismo é a segunda razão pela qual, segundo economistas, os capitalistas devem ler Marx. E a terceira razão, que é uma boa notícia para nós, é o medo. O medo do The Economist, que também deve ser o medo dos capitalistas, né? E aquilo que Marx previu que aconteceria venha a acontecer. Então, para evitar que aconteça, né, das cabeças dos senhores burgueses serem guilhotinadas, né, por medo disso, os capitalistas devem ler Marx para evitar que isso aconteça, porque se deixar o capitalismo se desenvolver naturalmente, como ele normalmente se desenvolve, vai acontecer o que o Marx previu. Portanto, o mesmo editorial que nega a correção das previsões do Marx, ao assumir que tem medo do Marx, acaba assumindo que o Marx também estava certo. Mas há outras razões para que os capitalistas leiam Marx. E aí eu quero fazer duas ponderações importantes sobre isso. Primeiro que, na teoria de Marx, há um volume grande e importante de defesa da necessidade do desenvolvimento do capitalismo e do regime político do capitalismo, que é a democracia. Marx foi um defensor ferrenho do desenvolvimento do capitalismo e da democracia burguesa. Marx foi, na verdade, o maior defensor da democracia burguesa de toda a história. Marx defende que a democracia burguesa seja levada até as suas últimas consequências e que o desenvolvimento capitalista se globalize e também vá até as suas últimas consequências. Então, há uma ideia equivocada de que Marx apenas defendeu o comunismo e que ele achava que o movimento comunista deve apenas defender a revolução proletária. Isso não é verdade. A função do movimento comunista não é apenas animar e agitar os ideais da revolução comunista. É também, isso está longamente escrito por Marx na sua obra, que é gigantesca, é também função do movimento comunista defender que a democracia burguesa e o capitalismo sejam levados até as suas últimas consequências. Portanto, essa também é uma razão para que os capitalistas leiam Marx. Eles vão aprender com Marx como é que se leva a democracia burguesa até as suas últimas consequências. E aí, dentro desse contexto, ao contrário do que diz o editorial do Economist, o Marx defendeu as reformas burguesas. O Marx defendeu o estado de bem-estar social. O Marx concebeu as ideias do estado de bem-estar social, porque Marx entendia a importância do bem-estar social para que os trabalhadores tenham as condições materiais de se organizar
e de superar o capitalismo. Portanto, o que o editorial diz é uma grande bobeira, é um grande equívoco. E, portanto, essa é talvez mais uma razão para que os capitalistas leiam Marx, né? Para eles encontrem em Marx a defesa dos direitos sociais, dos direitos políticos, dos direitos civis, né, das reformas e do estado de bem-estar social. Eu quero concluir esse vídeo chamando atenção para o fato de que não é de agora, já é algo antigo, o fato de que os próprios capitalistas entendem a importância de ler Marx. E, no entanto, eles patrocinam, né, grandes propagandas na imprensa, de modo geral, dizendo para que os trabalhadores não leiam Marx. Então, encerrar esse vídeo aqui, por enquanto, dizendo o seguinte: trabalhadores de todo mundo, leiam Marx também.